eu começo o livro mostrando que política diz respeito à polis, a cidade. E para existir cidade, a gente tem uma aglomeração de pessoas. Isso exige a construção de limites, né? E limites também levam ao rompimento desses limites, ao desvio. Então, você tem regras a serem cumpridas, quem cria essas regras, de que maneira, como elas são burladas. Então, tem um processo de limitação necessária social, que é uma produção de acordos, né? Que são feitos e desfeitos. Isso é, de fato, a questão política, a questão da polis, a questão do convívio, da ordenação dessa multidão. Como isso acontece? Bom, eu penso que se nós transformamos os meios de comunicação, que é o que acontece hoje, a gente vive de fato uma mudança de mídias que coloca especialmente o saber e o conhecimento, né, não necessariamente informação, mas o conhecimento num outro patamar muito diferente do que eu estudei durante toda a minha vida. Eu estudei Nietzsche e Foucault desde os 16, 17 anos de idade, mas eu não sonhava com uma sociedade em rede, isso sequer passava pela cabeça a possibilidade de nos reunirmos todos, nem no meu momento mais alucinado de ânimo, eu podia imaginar que um dia a gente pudesse compartilhar conteúdos diretamente, né, e conectar pessoas diretamente, quebrando algum tipo de hierarquia que já existia e produzindo um outro espaço. Então, quando essas mídias se transformam, essa sociedade se transforma. Então, portanto, nós estamos no momento em que a democratização da informação, do acesso à informação e ao conhecimento, porque a internet não se reduz apenas a um banco de dados, né? A gente tem produção cotidiana ao vivo, como estamos fazendo aqui agora. Esse debate está sendo transmitido ao vivo, então isso é uma possibilidade nova que as pessoas têm. Então, essa sociedade, ela pode caminhar tanto para uma ampliação de possibilidades humanas, né, como para um retrocesso. Nós temos a guerra da informação que acontece nesse jogo. A grande manipulação é muito mais uma manipulação do discurso e do pensamento e do saber, o que é verdade, o que é erro. Então, não é exatamente... Quem cria categorias para dizer a diferença entre a verdade e o erro, né? O que é realmente verdade? Aí é que a gente tem, de fato, a grande sustentação do poder. A síntese final é o seguinte: o poder, e eu vou argumentar isso com muita calma para vocês no livro, o poder é sinônimo de saber, de discurso. A gente é dominado por discursos. Vivemos uma sociedade em que a manipulação do discurso é um fato cada vez mais presente. Então, fazer política hoje é, antes de tudo, aprender a ler, aprender a interpretar, aprender a se desvincular das manipulações discursivas, que não são apenas políticas partidárias, mas também dizem respeito ao mercado, ao consumo, à produção de medicação, por exemplo, né? Então, o meu tema é: de que maneira nós podemos construir novas relações na sociedade mais éticas e mais justas, tendo consciência cada vez mais de que nós somos produto de discursos e valores cada vez mais estruturados como linguagem, como pensamento. E, continuando com Michel Foucault, o último ponto disso é que esse discurso nos enfraqueceu tanto, que nos tirou os afetos, nos tirou as paixões, né? A racionalidade que a gente está exaurido dela, é que, de fato, isso nos tirou vida. Nós somos seres sem vida. Nós somos cada vez mais... Eu digo que a gente tem um corpo raquítico e uma cabeça obesa. Isso não é produto da internet, isso é muito antigo, né? Mas cada vez mais nós nos virtualizamos. A grande política hoje é valorizar a vida, é reaprender a existir novamente, porque a gente perdeu essa dimensão.